Bem, então como nós já havíamos conversando anteriormente, nós sabemos que o carro-chefe dos efeitos do cortisol dizem respeito com prioridade à produção de glicose. Só que no caso de uma situação de estresse, a qual nós utilizamos como base de exemplo aquela que o cara sai de casa, pula o café da manhã e o almoço, ele não tem glicose porque não se alimentou, saiu sem fazer nenhuma refeição. Então, obviamente, o efeito do cortisol de aumentar a concentração de glicose disponível do sangue só vai ser possível graças à mobilização do estoque do glicogênio hepático e também de uma glicose que vai ser produzida a partir de compostos que não são carboidratos, como caramba, fugiu o nome, calma, o cérebro tá fritando já, os ácidos graxos e as proteínas. E eu fiz esse monólogo, né? Que eu já tinha repetido. São informações que eu já até tinha mencionado no vídeo anterior. Mas eu repeti só para ficar bem fresco na sua memória e você entender que é por essa razão que, mediante as secreções de cortisol, ocorre uma diminuição do depósito proteico. Porque pensa só, qual é o maior local de depósito proteico no nosso organismo? São os músculos, tá? E nesse caso, nós vamos fazer o depósito de uma substância sempre que estiver sobrando. Só que nessa situação não está sobrando, está faltando. Então é muito simplório o raciocínio de imaginar uma queda no depósito proteico. Mas aqui tem o parênteses, né? O efeito inverso vai ocorrer no fígado em relação aos músculos e aos outros tecidos que estocam proteína. Enquanto o cortisol modula a queda do depósito proteico no tecido muscular, nos demais tecidos da nossa fisiologia, o oposto vai acontecer com o fígado. Ocorrerá um aumento da deposição proteica no tecido parenquimatoso hepático. Não sei se algum de vocês se perguntou por quê, né? Mas é um pouco óbvio pensar também, se você prestou atenção direitinho na nossa última discussão, que o fígado precisa de um depósito aumentado de proteína, porque é através dela que ele vai realizar a síntese da nova glicose, tá? Então, esse efeito faz sentido. Enquanto os demais tecidos sofrem uma queda no depósito proteico, a proteína retirada deles por uma proteólise, pela liberação de aminoácidos, migra em consistência para o fígado. O tecido hepático vai se apropriar dessas proteínas e agora aminoácidos para produzir a glicose, tá? Então, como um raciocínio dedutivamente consequente, a gente imagina o quê? Vai acontecer uma menor síntese proteica, né? Porque síntese tem a ver com produzir, estocar e depositar, e aumenta o catabolismo, né? Eu pego a proteína lá do músculo e preciso mobilizar aminoácidos. Então, eu preciso quebrar a proteína e enviar os aminoácidos para o fígado, para que ele utilize no processo de gliconeogênese, tá? Então, a nível de fisiologia proteica, ou melhor, a nível de qual resposta o cortisol modula sobre as proteínas, é essa: aumento do catabolismo e redução da síntese, tá? Por que que isso é importante? Porque em condições onde o cortisol está aumentado, a gente vai ter, obviamente, uma diminuição de massa muscular e diminuição de força muscular, porque o aumento constante a longo prazo de cortisol, como nós mencionamos anteriormente, mobiliza não só essa hiperglicemia, mas pelo fato de ter um efeito catabólico, o cortisol excessivamente aumentado vai produzir uma lise proteica constante nos músculos, o que faz com que as fibras fiquem mais enfraquecidas, a ponto de alguns pacientes, no simples gesto de fazer um agachamento, já nem conseguem mais levantar dessa posição aqui, ó, por causa dessa extrema fraqueza muscular, tá? Outro sinal importante que nós conseguimos verificar numa pessoa que tem um excesso de cortisol, né, uma síndrome hipercortisólica, é o aumento da concentração plasmática dessas proteínas, que vai ser resultado justamente do aumento do metabolismo catalítico sobre essas
proteínas. Eu fui redundante, vou repetir 2 vezes proteínas numa oração curta. Perdão aí a quem é do português, tá? E como resultado, se em todos os tecidos que estocam proteínas a concentração vai estar reduzida, no fígado, por estar recebendo, a concentração vai estar substancialmente aumentada. Enquanto que a síntese, ao invés do catabolismo, também vai estar aumentada. Ele está usando os aminoácidos para fazer síntese de uma glicose, né? Para fazer a gliconeogênese, tá? É muito importante entender esse raciocínio porque ele vai conduzir os principais sintomas por trás da síndrome de Cushing, que é a síndrome metabólica adrenal mais comum quando se trata de excesso de cortisol no corpo de uma pessoa, tá? Bem, agora vamos falar a nível de tecido adiposo. Os efeitos modulatórios do cortisol sobre o tecido adiposo são muito semelhantes ao que acontece com as proteínas, porque o triacilglicerol, que é o principal composto armazenado no enorme citoplasma dos adipócitos, também precisa ser mobilizado para ser transformado em glicose por meio da gliconeogênese lá no fígado. Então a lógica é a mesma, tá? Eu faço uma mobilização de ácidos graxos, eu gero lipólise, né? Esse enunciado todo, inclusive, poderia ser substituído por lipólise, tá? E aí eu aumento a concentração no plasma desses ácidos graxos, que estão no plasma justamente pelo fato de que estão migrando, né? Que estão, melhor conjugando, migrando para o fígado, onde vão ser transformados em glicose por meio da via gliconeogenolítica. Gliconeogenolítica, tá certo, tá? E isso aumenta também a oxidação celular. Por quê? Por causa desse esqueminha aqui, ó. Enquanto as proteínas e os lipídios vão ser destinados para os tecidos que naquele momento de estresse não são considerados os tecidos prioritários, o cortisol organiza de modo que somente os tecidos mais nobres, o filé da sociedade, a aristocracia, a primeira classe, receba a glicose e o glicogênio, que é o caso do tecido encefálico que nós havíamos mencionado anteriormente, tá? E isso também vai contribuir para que haja um melhoramento do processo de raciocínio, do processo de lidar mesmo com a própria situação estressora em si, beleza? E isso torna a nossa fisiologia muito mais funcional, porque o cortisol preparou o corpo para isso, cedeu energia suficiente para quem é prioridade no momento para que seja realizado a produção de energia, tá? Bem, esse gráfico aqui, ele mostra como que o nosso corpo é muito ciente de que situações estressoras podem acontecer abruptamente e perturbar a nossa homeostase. Porque ele mostra aqui, numa relação de concentração por segundos e minutos, como que as adrenais respondem ao estresse e com qual velocidade elas produzem o cortisol. Tá? Então isso daqui foi obtido de um camundongo, tá? De novo, obviamente, são camundongos, certo? A ética não nos deixa fazer em seres humanos ainda. Quer dizer, ainda não é pra fazer esse negócio de cortar, não, aí também não, tá? Ok, deixa eu me retratar aqui, foi um erro de semântica. Mas isso aqui, basicamente, coloca um balanço, né? Entre a concentração plasmática de corticosterona e a concentração adrenal de corticosterona, tá? Então, vejam. E aí esse é o ponto, né? Esse é o ponto, meus amigos, porque isso daqui, né? Se nós estamos falando de estresse até agora, para que isso daqui pudesse ter sido estudado, a gente teve que provocar algum estresse no ratinho lá, né? E o estresse nesse caso não foi só deixar ele com fome, meu Deus do céu. Foi simplesmente uma fratura de tíbia e fíbula, tá ligado? É só isso aí. Eu não deveria nem estar rindo, né? Senão podem até interpretar que eu tô me divertindo com isso. Mas não é, tá? Eu prometo que não é isso, apesar de eu estar dando risada. O fato é que, após ter os ossos quebrados, esse camundongo começou a ter uma resposta secretória de corticosterona respaldantemente rápida para lidar com aquele estresse, para fornecer às células do osso energia suficiente para começarem a se reparar, para começarem a
ativar até mesmo um processo de vasodilatação local, recrutamento de células imunes, né? Bem sendo que isso daí tem até um contraponto, porque o cortisol tem um efeito anti-inflamatório que nós vamos discutir num vídeo à parte que menciona tudo isso, tá? Mas vejam, aqui tem um tempo zero, né? Vejam que já há cerca de 15 segundos que as pernas dele... Desculpa, tá? Não vou rir. As pernas dele foram quebradas. Percebam que já aconteceu alguma coisa aqui, ó. Calma que o vermelho não tá dando contraste. Ó, em cerca de 15 segundos do acidente, a gente já tem um aumento. Algo foi... um rascunho de gráfico já saiu daquela constância, subiu, ó, cerca de 15 segundos após o ocorrido. Quer dizer, é uma resposta rápida, né? O cortisol tem que estar ali para ser produzido em resposta a estresse assim, ó, porque é aquela coisa, né? Notícia ruim não avisa quando vem, tá? Então tem que sempre estar pronto. E o nosso corpo entende a importância disso e por isso que o mecanismo de secreção do cortisol é um dos mais rápidos, tá? E é muito eficiente. Olha só em cerca de 15 segundos como que a concentração de corticosterona na adrenal tá aumentada muito mais do que o nível basal, né? Muito mais do que o tempo zero que estava antes, tá? E aí, né, no plasma, ele vai sendo produzido e mais ou menos, olha só, ele vai aqui, mais ou menos em 60 segundos é que ele já começa a aumentar um pouquinho no plasma. Só que ainda assim é meio que impulsos, ó, ele cai, depois sobe, cai, depois sobe, né? Aqui a gente poderia dizer que esse cortisol que está sendo produzido aqui ainda não alcançou o tempo ótimo, e não alcançou mesmo, ele só vai começar a ser produzido assim, ó, bem exponencialmente a partir daqui, mais ou menos. Daqui para cá, o cortisol vai crescendo assim, ó, ele cresce bastante aqui, ó. Então, é desse ponto para cá, cerca de 3 minutos depois, que o cortisol no plasma, ó, vai subindo. E aqui no minuto 5, ele chega, brother, em proporções altíssimas, cerca de 42,5 microgramas por 100 ml de sangue, tá? Isso aqui, meus amigos, é aquele famoso, o sangue quente, tá ligado? O sangue quente. Sabe quando você sofre um acidente, tipo assim, sei lá, você cai de moto. Não que tenha acontecido comigo, né? Nunca aconteceu comigo, né? Mas você cai de moto, e aí você caiu de moto porque pegou no freio da mão. Não aconteceu comigo, tá bom? Não aconteceu. E aí você cai, tava em baixa velocidade, você cai, e no máximo você rala aqui o cotovelo. Inclusive tem até uma cicatriz aqui até hoje, ó. E aí, mas não foi comigo, tá? Foi com um amigo meu, muito próximo, inclusive. E aí o que acontece depois disso é que você se levanta, você percebe... Não, a começar daí. Você nem vê nada, você só vê que caiu. Aí do nada você levanta, tá ligado? Tipo, você levanta e daqui a pouco você... Caramba, aconteceu o que? Aí você processa o que aconteceu e tipo, não, tô bem, tá, tô bem. Aí depois... Passa um tempo, passa uma hora e meia, 2 horas que você se acidentou, você tá em casa já, moleque. Você sente que seu corpo, você sente que pegaram você, botaram num espremedor de carne moída e fizeram assim, ó. Você sente o corpo moído, mas de uma forma, você sente uma dor horrível. Porque o efeito do cortisol, né, somado também à adrenalina e à noradrenalina, faz com que haja a liberação, né, tem também aquele fato lá de que a adrenalina e a noradrenalina, em consonância com o cortisol, atuam numa via inibitória da dor. Né? Lá no núcleo RAF magno, caramba, é no mesencéfalo, tá? Tem uma via inibitória da dor. Chega um neurônio lá, na medula, né? E aqui tem o neurônio primário e aqui tem o neurônio secundário, que vai subir pela via espinotalâmica para enviar lá para o córtex somatosensorial a dor. Só que esse neurônio que está descendo aqui libera a endorfina, né, que é uma substância que serve como analgésico endógeno, e a endorfina atua aqui, ó, para inibir parcialmente a transmissão desse neurônio lá para o córtex, aí a sensação dolorosa diminui, tá?
É o famoso sangue quente. Mas isso aqui é mais de neuro, tá? Pra playlist de neuro. Esquece aqui que a gente tá em adrenal, certo? Se ficou curioso, dá pra ver lá na playlist de neuro que tem tudo explicadinho certinho. Beleza? Então percebam como que a resposta do organismo à secreção de cortisol em uma situação de estresse é muito rápida. É rápida e precisa ser assim para poder atender a necessidade urgente do corpo de rearranjá-lo para a fisiologia e não deixar que aquele fator externo faça uma depressão metabólica. Beleza? Bom, aqui tem uma imagem que mostra. Honestamente, eu não sei se é uma paciente adulta ou se é uma criança, tá? Os traços parecem bem infantilizados, mas é porque ela tá com a cara redonda, né? E ela tá com a carinha redonda porque tem Cushing. Então eu não sei se é uma paciente pediátrica ou adulta mesmo. Mas isso daqui é uma foto que mostra uma paciente que tem síndrome de Cushing, que é um nome dado à condição clínica de excesso de cortisol no corpo. E aí, na semiologia, essa repercussão, né, o excesso de cortisol, ele se manifesta nesses pacientes de uma forma tão padronizada que na própria semiologia a gente tem uma face, uma descrição semiológica de inspeção de uma face específica para esse tipo de pessoa, que a gente chama de face em lua cheia. Acho que o nome é meio autoexplicativo, né? Ela fica meio gordinha, rechonchuda, né? Parece aquela coisa de apertar assim as bochechinhas, às vezes as pessoas veem e pensam que é da pessoa mesmo, mas pode ser uma síndrome de Cushing, né? Claro, não só o rosto, tem que associar também esses outros sintomas aqui. Quem tem Cushing normalmente além dessa bochechinha toda, né, tem algumas estrias abdominais, tá? Estrias mesmo, sabe? Tipo faixas na pele, porque esse excesso de cortisol atua sobre o tecido gorduroso, aumenta o tecido gorduroso, né? Também porque, na verdade, a pessoa que tem Cushing pode acabar se alimentando mais, pode acabar tendo uma ingesta alimentar muito alta. E aí, o que vai acontecer é que o abdômen se expande, né? E essa expansão do abdômen, ela está acontecendo por causa da deposição de gordura, que a pessoa está se alimentando bastante, e também pode acontecer por causa do efeito mineralocorticoide que o cortisol tem. Tá? Ele pode assumir uma função de aldosterona e reabsorver água e sódio. Então, eu tenho um aumento do volume abdominal tanto por gordura, tanto por reabsorção de líquido. Então, as fibras de colágeno do tecido conjuntivo podem acabar rompendo, né? O cortisol também tem alguns efeitos sobre a lise do ácido hialurônico e também ajuda a demarcar essas estrias, né? Mas assim, os dois principais sinais de inspeção clássicos da síndrome de Cushing são as bochechinhas, né? A face em lua cheia, as bochechinhas vermelhas, tá? Pode ter algumas estrias no pescoço e isso aqui que normalmente alguns livros chamam de corcova de búfalo. Eu acho muito pejorativo, tá? Ainda bem que essa imagem de péssima qualidade, desculpa, tá bom? Foi do Google, não colocou isso, colocou almofadas de gordura, tá? Mas é basicamente isso, né? E aqui normalmente, né, como eu mencionei, esse depósito de gordura vai acontecer por causa de um aumento da ingesta alimentar em relação à diminuição da oxidação metabólica, né? Então há um descompasso, uma descompensação entre gastar e ingerir. Por isso que normalmente a manifestação é um quadro de obesidade cortisólica, né? Então cortisol vai provocar essa obesidade, tá? O que parece, meus amigos, completamente contraintuitivo, porque o cortisol vai fazer gliconeogênese. Gliconeogênese é uma atividade metabólica que o corpo faz quando está em estresse, quando está com fome, quando está sem nutrientes que está entrando pelo intestino. Mas por que ele vai ficar todo inchadinho assim? Ele deveria ficar magro, que nem uma pessoa que tem hipertiroidismo, né? Mas isso vai acontecer também principalmente pelos eventos que eu acabei de mencionar, como por exemplo a reabsorção de líquido, o efeito de reabsorção de líquido que o cortisol pode acabar assumindo no lugar da aldosterona, tá? Nós mencionamos anteriormente, né? Inclusive, se você não viu o vídeo de aldosterona, é importante, porque
Pode ter alguém que mencione, mas existe uma enzima chamada 11-beta hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2. Hidroxiesteroide desidrogenase tipo 2. Essa enzima nos rins faz com que o cortisol não exerça um efeito mineralocorticoide. Sim, você está certo, essa enzima existe. Só que você sabe que toda enzima tem um ponto de saturação, né? Se você sobe o potencial daquela saturação, a enzima não vai conseguir mais parar o cortisol. É tanto cortisol que ela não vai conseguir inibir todos, né? Então, mesmo a existência dessa enzima nos rins pode acabar acontecendo sim, de o excesso de cortisol, como em quadros patológicos como a síndrome de Cushing, protagonizam efeitos miméticos de aldosterona, um mineralocorticoide, tá? E aqui nós temos uma lista de mais ou menos 8 principais itens elencados pela literatura científica que dizem respeito às principais situações de estresse que são estímulos, servem de estímulo para que o nosso corpo libere o cortisol. O primeiro é um trauma, né? Como nós já usamos aqui como exemplo o ratinho que sofreu uma fratura das pernas. O segundo é uma infecção. Tá? Uma infecção normalmente mobiliza o nosso corpo para poder combater um patógeno, de modo que esse patógeno está bagunçando o metabolismo celular. Então o cortisol é liberado frente a essas situações, pode haver uma liberação de cortisol, né? O que é até um pouco paradoxal, porque o cortisol ele inibe a inflamação. Então como que o corpo vai combater a infecção? Né? São cenas para o próximo episódio, meus amigos. E aqui, outra coisa interessante, ó, calor ou frio intensos, tá? Porque são condições que perturbam a nossa fisiologia. Quando você tá lá morrendo de frio, o que começa a acontecer com você? Além de você ficar com as mãos todas geladas, uma cianosezinha, uma hipóxia, né? Ali uma hipóxia local, o que vai acontecer? Você começa a tremer, né? Qual é a ideia de você começar a tremer? Os seus músculos, para fazerem contração, eles gastam ATP, ou seja, uma reação que libera calor. Lembram de metabolismo? É uma reação exógena, assim, faz a quebra do ATP, então aquilo ali está gerando calor. Então a ideia do teu corpo de começar a fazer você ter tremores durante o frio é para tentar produzir mais calor e manter o seu metabolismo aquecido, tá? E isso é uma situação de estresse, porque se o seu corpo não fizesse isso, esses tremores, você ia ter uma hipotermia, tá? É uma situação de estresse. Então, tem cortisol, certo? Injeção de norepinefrina e outros fármacos, né? Pelo que eu mencionei, a norepinefrina e os fármacos simpatomiméticos, né? Que estão ali casados com o sistema nervoso simpático, respondem ao cortisol, porque o cortisol é liberado frente a situações de estresse. E a noradrenalina também. E o sistema nervoso simpático também. Então todos eles estão casadinhos ali nesse processo. Cirurgia, foi o que eu mencionei lá no nosso primeiro vídeo sobre o cortisol, que é uma descompensação, né? Querendo ou não, se você vai fazer... Hoje, imagina, não, é mais avançado. Só que no passado, a gente... Era um negócio meio... né? Eu não vou criticar porque era o que nós tínhamos na época. Mas era um processo muito mais minucioso e melindroso fazer uma cesariana, por exemplo. Cortava não sei quantas camadas, bisturi pra cá, pra lá, e vai puxando sangue, pá. Quer dizer, depois que você fecha tudo... Teve lesão ali, lesou o músculo, lesou tecido conjuntivo, tecido adiposo, tecido subcutâneo epitelial, lesou vaso sanguíneo, lesou um monte de coisa. Então ali é um trauma. Quando o teu corpo volta da cirurgia, ele tem que lidar com um trauma. Algum humano abriu o teu corpo e mexeu lá dentro, entendeu? Isso o teu corpo entende. Opa, tem alguma coisa diferente aqui, rapaziada. Prepara que é estresse. E por isso que a cirurgia serve como um gatilho para a liberação de cortisol, tá? Injeção de substâncias necrosantes sobre a pele, porque necrosantes, necrose na patologia é um processo de morte celular. E se uma substância tem o potencial de provocar morte celular, o cortisol vai ser liberado na ideia de que eu vou mandar glicose para a célula, para que essa energia que está sendo, para ela produzir mais energia e o metabolismo dela não parar e ela sofra necrose, tá? Restrição dos movimentos do animal, certo? Isso daqui vai ajudar também a esquentar o sangue, né? A voltar a ter esses movimentos. E algumas doenças debilitantes, né? Esse aqui é o cenário mais triste.
Que é o que acontece, por exemplo, em algumas doenças crônicas, nas quais os pacientes sofrem com muitas condições dolorosas. Fibromialgia, neuralgia do trigêmeo, anemia falciforme, são condições que não têm cura e que o paciente normalmente tem que conviver, infelizmente, ele tem que aprender a conviver sentindo dor. E vocês sabem que a dor, além de toda aquela resposta neurofisiológica que nós conversamos quando falamos sobre neurofisiologia, ela também tem um fator emocional. Giro do cíngulo, hipotálamo, hipocampo, amígdala. Ou seja, existe um efeito emocional da dor, um efeito neurocognitivo da dor. O que faz com que o estado emocional de uma pessoa que sofre constantemente com dor seja, no mínimo, apático, depressivo. E em condições como essas, é um estresse. E o corpo está constantemente liberando cortisol. Então, por mais que pareça absurdo, né? Ah, mas a pessoa tem anemia falciforme. Foi fazer uma glicemia, a glicemia deu mais ou menos ali, né? Deu 99. Ah, tudo bem, reduz ali o açúcar, né? Mas mesmo que pareça uma coisa não ter muito a ver com a outra, é importante, olha só como é importante entender que todo paciente portador de uma doença debilitante crônica que produza muita dor seja avaliado quanto aos níveis de cortisol. Porque o cortisol tá no talo ali, ó. E vocês sabem que cortisol a longo prazo mimetiza um diabetes mellitus e uma obesidade, tá? Fora dano aos músculos por causa da proteólise, e isso tudo gera mais sofrimento para um paciente que já teve a sua vida praticamente interrompida pela notícia de que vai ter que ser obrigado a conviver com dor, tá? Então é muito importante tudo isso aqui, mas a nível de clínica e a nível de ter sensibilidade com o paciente é entender essa condição e entender que às vezes só o simples fato de tratar ele bem já é o suficiente para poder melhorar o estado dele, né? Nessas condições debilitantes aqui, ou em outras condições que aumentam o cortisol demais, o que acontece? É um estudo, né? Eu até peço perdão por isso, eu fiquei inclusive de pesquisar, mas eu esqueci de pesquisar pelo título certinho do estudo. Só que é um fato científico hoje que quando o seu cortisol está potencialmente aumentado, está constantemente aumentado, o que acontece? Ele modula uma resposta imunológica que leva as células imunes saírem dos tecidos e migrarem para a corrente sanguínea e ficam circulando na corrente sanguínea. Como resultado, os tecidos ficam com menos células imunes e você fica mais suscetível a inflamações e a infecções. Principalmente infecções, inflamações não, a infecções, tá? Por isso que condições debilitantes crônicas, e eu não me refiro só à anemia, só à neuralgia do trigêmeo, eu me refiro à depressão também. Porque depressão envolve altos níveis de cortisol. Essas condições automaticamente vêm combinadas à baixa imunidade. A pessoa, quer dizer, o processo de vida dela fica realmente afetado. Aquela condição torna ela mais suscetível a ser doente, a ter queda de vitaminas, queda de proteínas como um todo, tá? Isso é que é importante, pessoal, porque apesar da gente estar falando de gráfico aqui, tudo bonitinho, a gente não está lidando com imagens ou com setas, ou a gente não está lidando com desenhos sintéticos, sabe? A gente está lidando com vidas humanas. E acima de qualquer profissional que você for ser, você tem que ser só um ser humano. E além dessa literatura toda aqui, que o homem só veio descobrir depois que ficou sedentário, fez a Revolução Industrial, antes disso a gente não sabia de nada disso. Mas apesar de toda essa literatura fina aqui, o principal é sempre além da literatura e no coração humano. Para que aí a gente possa estar apto a entender o quanto que a dor de um paciente é séria. E o quanto entender que o sofrimento dele poderia ser o nosso também nos torna muito mais humanos e muito mais passíveis de ser generosos e profissionais melhores, tá? Esse não é o fim da nossa discussão. A gente ainda vai dedicar
todo um tempo de tela para explicar na minúcia como que o cortisol modula a inflamação e reduz o processo inflamatório. Vamos falar também sobre como que o cortisol é importante para doenças que trazem muita dor, que inflamam. Ah, toma corticoide por causa disso, disso, disso. Ah, fez o transplante de órgão, toma corticoide. Nós vamos entender os pormenores desse processo, mas como sempre são cenas para um próximo episódio.